Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SARE11, o SARE 11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Segmento de atuação, em que ele investe? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Chegamos à nossa meta de 10 mil inscritos e pretendemos chegar a 11 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para continuar recebendo todas as notificações de vídeo. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. Tornando-se membro, você tem acesso a vários benefícios, tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros, ao Leonardo e o Bombeiro do Forró. Eles fizeram renovação de membros e o Gladson França também se tornou membro. Obrigado a todos vocês. Nós temos um grande objetivo que é tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado e a gente pode inclusive fazer indicação de ativos. O nosso objetivo é tentar tirar essa certificação até o final do ano. E gostaria de agradecer imensamente as diversas doações que ocorreram aí, ó. Daniel José da Silva, o Carlos J. Belfort, Jorge Luiz da Silva e o Miguel Ribeiro. O Daniel falou, ó, doação para o curso para analista aí, para a gente tirar a certificação. O Carlos J. Belfort não falou nada. O Jorge Luiz falou, ó, essa pequena ajuda, deixe o seu critério o que fazer com ele. E o outro, o Miguel Ribeiro falou, ó, sou o Top Master Unique. Ele pediu um vídeo aí e fez uma doação aí para ajudar. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 1000 inscritos nesses canais aí e monetizar esses canais. Então, se você quiser ajudar, vá lá e se inscreva nos canais. É de graça, não custa nada, tá? Amu Dicas, Amu Fiagro, vá lá e se inscreva. Vamos lá, esse fundo imobiliário, ele é um fundo de tijolo, apesar de aqui no site constar como lajes comerciais, na minha humilde opinião, esse fundo é um fundo híbrido de tijolos. Dentro do vídeo eu vou explicar um pouco melhor por que, na minha opinião, ele é dessa forma, tá? É um fundo que foi lançado em janeiro de 2020, fundo de base 100, Santander é a gestora, Mandato Renda, e ele conta ali com quase 1 milhão de liquidez por dia, 853 mil de negócios por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,65% e ele conta ali com 9 milhões e 200 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com grande desconto. Atualmente o PVP do fundo está em 0,71, o que indica quase 30% de desconto, 29% de desconto. Então note, o fundo tem como patrimônio 908 milhões e o mercado está aceitando pagar 646 milhões. Então veja, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale R$ 98,39 e o mercado está aceitando pagar R$ 70. Tendo junho como referência, é um fundo que conta ali com 23 mil cotas. 23 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente, R$ 70,03, mínima de 61, máxima de R$ 88. Traçando aqui a linha dos R$ 100, o que a gente observa? Esse fundo vem a mercado depois da euforia de mercado que ocorreu no final de 2019. Então, no final de 2019, o mercado ficou bem eufórico. Com esse fundo aqui, ó, ele já nasce sendo negociado a 113, 110 reais. Só que em março de 2020 vem a situação pandêmica e joga as cotas desse fundo para incríveis aqui, ó, próximo de 62, 63 reais. O fundo se recupera, fica ali durante um período orbitando mais ou menos 90 reais, volta ao seu VP durante um período, fica negociando próximos a 100, volta ali, ó, mais ou menos a 95, 100 durante um bom período. E aí, entre março e maio do ano passado, o mercado imobiliário vem numa derrocada, numa queda. Com esse fundo não foi diferente e ele vem numa queda, mas assim, bem grave, bem gritante. Culminando lá em novembro do ano passado, note que teve alguns fundos que começaram a orbitar em situações até piores do que a época lá, ó. A situação dele foi pior do que a situação na época da pandemia. Então chegou a ser negociado ali a R$ 61, algo bem incrível. O fundo se recuperou depois e ficou ali lateralizado hoje, mais ou menos nessa faixa de 70. Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então o fundo do ano 2019 desconsidera, né, a entrega. No ano de 2020 ficou entregando apenas mais ou menos 20 centavos de dividendo. Então foi algo assim, né, bem
fraco, né, as entregas. Aí, início de 2021 vem com não recorrente, mas a média das entregas é mais ou menos esse patamar de 60 centavos. E agora a gente observa uma pequena melhora, né? Tá entregando padrão aqui um pouco acima de 60 centavos. E a última entrega aqui de 65. Esse fundo já passou por 3 subscrições e a última subscrição ocorreu em maio a junho do ano passado. Virando a página aqui, a gente vê as últimas entregas propriamente dito. Então lá, ó, 60, 62, 65, 63, 62, 62, 62, 62, 70 e 65. Então a última entrega do fundo, 65 centavos, na época 29/7, para pagar no dia 12 de agosto. A cotação na época de fechamento, R$ 70,50, o que indica um yield de 0,92. E esse fundo vem no acumulado dos últimos 12 meses, com yield de 10,76. Só que tem que lembrar que esse yield acumulado é se você tiver comprado nesses patamares de cota. Se você tem esse fundo aí na base 100, o seu yield vai ser menor. Então, o que é a ideia? Para quem comprou lá atrás, infelizmente, né, não tem muito o que ser feito. Agora, se você estiver pensando em se posicionar pelo preço, pelo yield, a gente vai ver lá dentro também alguns pontos fortes e fracos do fundo. Pode ser em termos de valores, né? Pode ser um bom ponto de entrada aí, porque eu vejo esse fundo como sendo um bom fundo. Aqui a gente vê vários institucionais com posição no fundo, nenhum com posição alta, né, considerável. O HFOF, o UFF, BCFF, CXCI, vários fundos que montaram posição aí no SARI. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e eles até mudaram um pouco o relatório gerencial deles. O gestor começa falando assim, ó, tem uma parte lá que é macro, falando da situação geral do mercado, tá? E aí eu acabei não trazendo. Aí ele fala: quanto ao portfólio de imóveis do fundo, destacamos que no WT Morumbi, os valores de locação dos contratos vigentes estão acima do valor de complemento de renda, RMG, que é renda mínima garantida, previsto para ser atingido em dezembro de 2022. No que diz respeito às novas aquisições de imóveis logísticos, o mercado tem tido poucas transações, pois os fundos estão descapitalizados e as alavancagens estão mais caras. Entretanto, temos analisado algumas oportunidades e vislumbramos uma janela de oportunidade no médio prazo, com possibilidade de aquisição abaixo do custo de reposição e patamares de cap rate entre 9% e 12%. Interessante aí, ou seja, só por aqui já dá para tentar corroborar com aquela tese que eu acabei de falar agora há pouco. A tese de que, na minha humilde opinião, esse fundo não é um fundo só de lajes. Por quê? Ele investe em lajes, sim, mas ele também está investindo no segmento logístico e, inclusive, quer aumentar a sua posição no setor logístico. Continuando, ele fala: sobre as posições temporárias de FIIs, de CRIs, estamos atentos às mudanças de cenário em relação à inflação e subida de juros e continuamos entendendo que os carregos continuam atrativos para o fundo. Aqui ele vai falar sobre o número de cotistas e tal, isso aqui eu não vou acrescentar para vocês, qualquer coisa pausa o vídeo e veja com atenção. Como eu havia antecipado, eles fizeram mudança no relatório, para mim ficou um pouco melhor, tá? Na minha humilde opinião. E aqui a gente vai ver o seguinte, ó, quais ativos que o fundo tem hoje. Hoje o fundo conta com 4 ativos e mais um dinheiro parado em caixa. Então ele tem ali, ó, o WT Morumbi, que é esse prédio bonito aqui da foto, inclusive, tá um prédio grande, imponente. Tem um outro fundo imobiliário que também tem cotas nesse imóvel aí. Hoje, representa 48% do fundo. E ali ele vai ter ali mais 5,2% no Work BL, 5,1% no Santo André e mais 4,6% em Barueri. Então a gente vai ver que os outros 3 imóveis do fundo são percentuais bem irrisórios. E, ou seja, o fundo, por enquanto, tem 4 imóveis. Mas 37% de dinheiro, entre aspas, né, não é parado em caixa porque ele está aplicado ali em fundos imobiliários. Participação agora da receita. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente vê a receita total que o fundo recebe, inclusive dos FIIs. Nesse outro gráfico, a gente vê o que cada imóvel representa. Então, Santo André hoje representa 39% das receitas. O WT Morumbi, nesse próximo gráfico aqui, a gente vê o que cada ativo contribui para a receita. Então, o WT Morumbi, somente imóveis sem a parte do caixa, é 36%, o Santo André 39%, o Barueri com mais 19% e o Work BL com mais 4,8%. E quais os segmentos desses inquilinos? Setor de serviços, 47%, bens de consumo, 40% e tecnologia ali mais 13%. Aqui é um ponto positivo do fundo, que ele possui diversos inquilinos, tem diversos ocupantes aí dos imóveis e que o inquilino que detém maior exposição aqui
representa 12%. Então, na minha opinião, isso aqui é um ponto bem positivo. Por quê? Caso a Brookfield decida desocupar o imóvel do fundo, ele vai impactar apenas 12% das receitas. Então, ali próximo de 10%, para mim, é um número mais saudável e aceitável. Os demais inquilinos aí, ó, a Unilever, WeWork, HDI, Pirelli, Epson, Sinqia, então são inquilinos de altíssima qualidade, também é outro ponto bem positivo do fundo. Aqui a gente vê o seguinte, como que está a ocupação hoje do portfólio, tá? Ocupação física, 93% atualmente. Ocupação financeira, a gente vê que ele está 100% ocupado por causa daquele detalhe da RMG. Então, o que o fundo está dizendo? Lá em dezembro, quando acabar a RMG, mesmo que passe a ter essa ocupação física, que essa vacância física, não vai impactar as receitas do fundo, porque hoje ele já está recebendo acima do RMG. Os indexadores de correção do fundo aí, ele é indexado aí, ó, 71% indexado a IGPM, 20% indexado a IPCA e mais 8,2% indexado a INPC. Quando que vence os contratos? Aqui embaixo a gente vê a renovação dos contratos aí, os vencimentos. Então, durante esse ano de 2022, venceram ou vão vencer 9,3%, 2023, 2%, 2024, 13%, 2025, 10%, e aí somente em 2027 vai ter um volume muito grande aí de desocupação, de vencimento de contratos, o que não significa desocupação. Então, tem que ficar atento, né, para quando estiver próximo a 2027, né? E quando ocorre revisional, que é uma possibilidade aí de reajustar os aluguéis. Então, esse ano ocorreu um percentual bem pequeno. No ano que vem, 50% dos contratos vão sofrer possível chance de reajuste. E aí é o seguinte, 49% dos contratos podem ser reajustados para cima. Então, tem possibilidade aí da gente ver uma melhoria de pagar mais o fundo aí, né? Tem que saber se na época vai conseguir repassar esses valores. E mais 34% pode sofrer reajuste aí em 2024. Então, bem interessante que no horizonte curto aí, podem ter reajuste nos aluguéis, né? Ponto positivo na minha humilde opinião. Aqui a gente vê como que é formado o portfólio do fundo. Então, hoje, o patrimônio do fundo é formado da seguinte forma. Ele tem ali 987 milhões alocado em imóveis, tem mais 179 milhões hoje em FIIs, tem mais 136 milhões dinheiro em caixa, e aí ele tem obrigações a pagar 76 milhões e mais uma alavancagem de um CRI de 318 milhões. Então, esses dois valores aqui, ó, a gente vai ver o que eles representam frente ao total do fundo. Quando você soma isso e diminui isso, dá esse patrimônio aqui, ó, de 908 milhões, é daí que surge o patrimônio líquido do fundo. Então, vamos ver aqui o que é que esse CRI aqui de 318 milhões, só que no caso eu vou somar ele com essas obrigações aqui, tá? Porque querendo ou não, os dois têm que pagar. Então, vamos ver o que essas duas despesas representam frente ao total do fundo, e aí a gente vai considerar isso como sendo a alavancagem aí, tá? Então, aqui, ó, 908 mais 318, que eu vou arredondar para 319, mais 76. Então, vai dar ali 1 bilhão 303. 1 bilhão 303. 318 mais 77 vezes 100, dividido por 1, 303. Então, a alavancagem aí do fundo, a alavancagem hoje está representando 30% das receitas do total do fundo, né? E aí, 30% para mim é o limite que eu acho, assim, que eu me sentiria confortável com o fundo no qual eu invisto de ter alavancagem. Isso é um critério meu, né? Não significa que seja né, o mais correto ou não. Nesse gráfico aqui, eu nem costumo comentar porque a gente já viu lá atrás o que o fundo está entregando. Inclusive, tem até uma certa defasagem, né? A gente já viu que esse mês agora ele vai pagar 65, sendo que aqui ainda tem sempre um mês ou dois aí de defasagem. Aqui a gente vê o seguinte, ó. O fundo tem um total aí de 5 milhões e meio que ele não distribuiu. Isso representa aí 60 centavos. Então é um ponto interessante aí. No final do ano pode ser que venha algumas entregas mais gordinhas aí no final do ano. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Por algum motivo eu não trouxe as taxas cobradas pela gestora. Peço desculpa para vocês, tá? Aí a gente vai ver, o fundo traz um destrinchamento das despesas, ó. Taxa de administração, gestão, escrituração, outras despesas e despesas com os CRIs. Você pode ver que essa alavancagem representa muito do fundo aí. Uma coisa que eu acho que seria interessante,
se todos os gestores passassem a trazer é um detalhamento dessa alavancagem. Como que funciona essa alavancagem? Somente com o fluxo das receitas é possível pagar? Ou não? Ou de tempo em tempo tem que haver amortizações? Tudo isso, o cotista fica assim, ter acesso a essas informações e fica mais fácil tomar uma decisão, né? Porque assim, sem isso direitinho, se fizesse todo um cronograma, quanto vai ocorrer as amortizações ou não, a pessoa já está ciente, né? Que se o fundo não tiver reserva, chegando ali, ele vai ter que fazer, por exemplo, às vezes tem que fazer uma subscrição abaixo de VP, coisas nesse sentido. Outro ponto, eu gostaria que essa parte de escrituração não estivesse aqui nessas outras despesas. Por quê? Eu gosto de calcular somente as taxas que vão para o administrador e gestor, porque isso aí é o que a gente está pagando pelo serviço prestado, né? Essa parte de escrituração não vai para eles, mas já que não trouxe isso, a gente vai ver aqui em junho o que essas despesas representam frente às receitas, e aí vai ver também no acumulado dos últimos 12 meses. Lembrando que, para mim, o que eu me sinto confortável é com, no máximo, 15% de despesas, né? De taxa para os gestores. Então, olha só. 735 vezes 100, dividido por 9.301. Então, a gente vê que em junho, as despesas aí representaram 7,90, bem abaixo dos 15%. Vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. 8.434, que vai arredondar para 8.435, vezes 100, dividido por 100, 333. Então, nos últimos 12 meses, as despesas estão ali em torno de 8,40. Na minha opinião, um ponto muito positivo do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do SARI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, vá lá nos nossos canais secundários, se inscreva e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Para monetizar, a gente ainda precisa de mais 4.000 horas também, mas isso aí é outras histórias, tá? A Mufiagro tá bem pertinho de chegar ali aos 1000 inscritos. Vai lá e contribua, que desde já agradeço imensamente com a sua colaboração. Neste vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Ajude-nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 11.000, 15.000, 50.000, 100.000 inscritos. Agradeço de coração a todos vocês. Obrigado aos últimos membros. Torne-se membro aí para você ajudar e financiar o canal. Geralmente o valor de entrada é bem baratinho. Acho que isso não vai apertar vocês, tá? Muito obrigado a todos os últimos membros. E obrigado a todos os doadores. Daniel, Carlos, o Jorge, o Miguel. Obrigado de coração, tá bom? Se você também quiser fazer uma doação para a gente tirar a certificação CEA, ou quiser fazer uma doação diretamente para a carteira do canal, para a gente investir na prática, agradeço de coração todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Deixa eu só falar a minha impressão a respeito desse fundo, tá? Na minha opinião, é um excelente fundo. Contudo, tem que estar ciente do seguinte: tem poucos imóveis, tem alavancagem. Menos mal que não tem dependência de um único inquilino. Aparentemente o fundo está redondinho, saudável, tem boa liquidez e tal. Eu tenho esse ativo na minha carteira fechada, tá? Não tenho na minha carteira pública. E é um bom ativo na minha opinião. Esse meu ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando os slides e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.